Esse texto, Deus falou muito comigo esses dias acerca desse texto, e eu quero levar você nesta noite a refletir sobre ele. E eu creio que certamente Deus tem coisas maravilhosas para falar ao meu e ao seu coração acerca desse assunto, amém? Ele diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, por estarmos na Tua casa nesta noite, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse lugar maravilhoso que o Senhor preparou, para que nós pudéssemos nos encontrar, juntos adorar ao Senhor, e juntos podermos ouvir ao Senhor. Pai, como é bom, como é gostoso, nos reunirmos como irmãos, e podermos exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. E como é prazeroso, meu Deus, podermos ouvir a Tua palavra, Pai. Como é prazeroso, meu Deus, sermos corrigidos pela Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que a Tua correção, ela é como óleo fresco derramado sobre a nossa cabeça, Pai. E este óleo fresco, ele é a unção do Senhor, que traz mudanças e transformações para a nossa vida, Senhor. E nesta noite, Pai, a Sua palavra será repartida neste lugar. E eu creio, Deus, que o Senhor nos trouxe até aqui, e eu também creio que o Senhor colocou cada um dos que estão agora, online, nos ouvindo, para receber da palavra do Senhor. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que à medida que eu for falando, o Senhor então possa ir traduzindo dentro de cada homem e de cada mulher, de uma maneira que cada um possa receber e entender o que o Senhor está falando neste lugar, nesta noite. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade de agir neste lugar, de fazer como quiser e bem entender. Eu estou aqui, Senhor, somente para seguir a Sua orientação. Pai, eu oro e repreendo agora tudo aquilo, Deus, que de alguma forma possa tentar roubar ou atrapalhar cada um dos Teus filhos de receber essa boa semente que cairá no coração deles. Eu oro e eu profetizo que essa semente que cairá no coração dos Teus filhos nesta noite, ela possa produzir a 100 por 1, e ela possa transformar a vida deste homem e desta mulher para um outro nível espiritual, que eles possam viver coisas extraordinárias e sobrenaturais com o Senhor, Pai. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, e eu me diminuo, Pai, mais uma vez para que o Senhor cresça e o Senhor apareça neste lugar, em nome de Jesus, amém, Deus, amém, glória a Deus, amém, queridos. Eu quero nesta noite falar um pouquinho com você, levar você a refletir um pouquinho sobre essa ordem que Deus deu para Abraão, ou melhor, para Abrão, né? Até então ele era Abrão. Então Deus dá uma ordem para esse homem, e a ordem que Deus dá para esse homem
são duas coisas. Está lá no versículo 1. Ele diz assim: a primeira delas é: ande na minha presença. E a segunda é: ser perfeito. A primeira, ande na minha presença, ou anda na minha presença. E a segunda é: ser perfeito. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, nós vamos ver claramente que Deus, ele coloca para esse homem essas duas condições. E após essas duas condições, nós vamos ver que Deus, ele desata sobre esse homem bênçãos, não só sobre ele, mas sobre a descendência dele. E para que ele vivesse isso, era necessário então que ele colocasse em prática essas duas condições impostas por Deus, ou colocadas por Deus para ele, amém? E nessa noite eu queria falar um pouquinho com você exatamente sobre essas duas condições que Deus coloca para Abrão. A primeira delas é andar na presença de Deus. Diga: andar na presença de Deus. Meus irmãos, uma coisa é trabalhar para Deus, a outra coisa é viver para Deus. E uma coisa completamente diferente dessas é andar na presença de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo. Trabalhar para Deus é uma coisa, viver para Deus também é uma coisa, mas andar na presença de Deus é uma coisa completamente diferente dessas que eu acabei de falar. Completamente diferente. E eu diria para você, e eu afirmaria para você nesta noite, tranquilamente, que a maioria dos cristãos, eles não experimentaram ou não viveram essa experiência de andarem na presença de Deus. Poucos cristãos, eles experimentaram esse viver ou esse andar na presença de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver alguns homens que a Bíblia relata, como Moisés, como o próprio Abrão, que foram homens que andaram na presença de Deus. Mas quando eu trago para dentro da atualidade, ou desse ambiente que nós vivemos hoje, da igreja moderna que nós vivemos hoje, eu diria que poucos cristãos desfrutam desse andar na presença de Deus. E por que eu digo isso? Por que poucos desfrutam desse andar na presença de Deus, queridos? Porque essa experiência de andar na presença de Deus, escute bem, esta experiência de andar na presença de Deus, ela tem que refletir na minha vida o caráter de Cristo. Andar na presença de Deus precisa refletir na minha vida o caráter do próprio Cristo. Então isso, irmãos, é algo profundo, queridos. E além de refletir na minha vida o caráter do próprio Cristo, todas as pessoas ao meu derredor, à minha volta, elas verão o próprio Cristo em minha vida. Uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que reproduz a Cristo, e o reproduzir de Cristo na vida dela vai impactar todas as pessoas que estão ao redor ou em volta dela, ao derredor dela, porque elas verão o próprio Deus na nossa vida, na minha vida. Então entenda o porquê eu estou dizendo para você que esse andar com Deus, ele é uma experiência que poucos cristãos experimentaram e desfrutaram disso, amém? Sabe como a maioria das pessoas, eu fiz algumas perguntinhas aqui, sabe como a maioria das pessoas, elas vão conhecer a Deus?
Você já parou para pensar como a maioria das pessoas, elas vão conhecer a Deus? Querido, a maioria das pessoas, elas vão conhecer a Deus quando elas olharem para você, quando elas olharem para mim. É assim que a maioria das pessoas irão conhecer a Deus. É assim que a maioria das pessoas, elas vão conhecer a Deus, quando elas olharem para as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Que uma pessoa passa a conhecer a Deus quando ela olhar para a minha e para a sua vida, quando ela olhar para o meu e para o seu proceder. Por que eu estou dizendo isso? Porque poucas pessoas, elas vão conseguir ter extensos tempos de oração com Deus, principalmente no começo da sua conversão. Poucas pessoas vão conseguir gastar horas na presença de Deus. Poucas pessoas vão conseguir ter experiências com Deus. Poucas pessoas vão conseguir ler a Bíblia e elas vão conseguir interpretar ou entender o que está escrito na Bíblia, principalmente quando elas estão começando a se achegar à igreja do Senhor, ou pelo menos elas estão interessadas em conhecer a Deus. Isso é muito comum, queridos. Veja, muitas pessoas eu conheço até hoje, conversando, aconselhando no gabinete, eu vejo o quanto é difícil e quantas lutas as pessoas enfrentam até hoje para orar, para lerem a Bíblia, para terem uma vida de oração constante, para terem uma vida de leitura da Bíblia constante. Isso eu não estou falando de um novo convertido, por exemplo, eu estou falando de pessoas com anos de conversão. Então, uma pessoa, ela dificilmente, no começo da sua caminhada com Cristo, ela vai conseguir ter bons períodos de jejum. E aí eu digo, então como ela vai conhecer a Deus? Porque se ela não orar, porque se ela não ler a Bíblia, se ela não jejuar, que é o tripé que mantém em pé um cristão, ela vai conhecer a Deus exatamente quando ela começar a olhar para a minha e para a sua vida. É quando ela começa a orar, ou melhor, é quando ela começa a andar comigo e com você. Esse é o máximo de experiências que ela vai ter com Deus. O máximo de experiências que um novo cristão, ou que alguém pode ter com Deus, é através da sua vida, é através da minha vida, querido. O máximo que elas vão conhecer de Deus é através de nós. Você já parou para pensar sobre isso? Quantos aqui já tinham pensado sobre isso? Porque Deus tem falado muito comigo sobre isso. Através de mim e através de você. É através de mim e através de você que as pessoas vão conhecer a Deus. Elas vão saber como Deus age, elas vão saber como Deus responde, elas vão saber como Deus ama, elas vão saber como Deus se comporta, elas vão saber como Deus abraça, elas vão saber tudo sobre Deus, quando elas olharem para a minha e para a sua vida, para o meu e para o seu proceder. Quando elas estiverem perto de mim e de você, elas vão olhar e vão dizer, uau, Deus faz assim. Talvez elas ainda não leram a Bíblia, talvez ainda elas não oraram, talvez elas ainda não jejuaram, mas o fato delas estarem ao lado de um homem e de uma mulher de Deus, como eu e como você, leva elas a conhecer a Deus, a ponto de dizer assim, uau, eu não pensava que Deus agia dessa forma. Agora, a minha pergunta é, você já pensou sobre isso? O que as pessoas têm conhecido quando elas te conhecem? O que as pessoas têm conhecido quando elas conhecem a você? Quando elas conhecem a sua pessoa? Veja, não é o que você manda elas fazer, mas é o que você faz, que mostra para elas quem é Deus. Não é o que eu falo ou o que eu mando as pessoas fazerem, que mostra para elas quem é Deus. É o que eu faço,
que mostra para elas quem é Deus, ou apresenta para elas quem é Deus. Agora, olha essa frase que eu anotei aqui, que eu vejo como algo muito profundo e que eu e você precisamos pensar nela. Eu só consigo reproduzir aquilo que eu sou. Diga, eu só consigo reproduzir aquilo que eu sou. De novo, eu só consigo reproduzir aquilo que eu sou. Veja, queridos, é por isso que nós ficamos chocados. E a verdade é essa, é por isso que nós ficamos chocados com alguns discursos lindos que nós ouvimos por aí, mas com uma prática completamente oposta a esses discursos. Eu posso subir aqui nesse altar e dizer lindos discursos para você, mas você não vai conhecer a Deus através de tudo que eu falar daqui desse altar. Você vai conhecer a Deus quando eu descer desse altar e eu começar a conviver com cada um que habita dentro dessa igreja aqui e com aqueles que estão da porta para fora. É lá que você vai começar a conhecer a Deus. É por isso que eu e você ficamos chocados com esses discursos, porque tem hora que nós ouvimos uns discursos maravilhosos, irmãos, coisas lindas de se ouvir, mas a prática completamente oposta a isso. As palavras que saem da nossa boca em determinados momentos, meu Deus, parece até o próprio Deus falando, mas as atitudes que eu tenho quando ninguém está vendo não demonstra que eu sou ou que eu represento o próprio Deus aqui na terra. Então anda na minha presença. Anda na minha presença, é o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença. Eu só consigo reproduzir Deus, queridos, se eu estiver andando com Deus. É só possível eu reproduzir a Deus se eu estiver constantemente andando com Deus. Se eu não ando com Deus, eu não reproduzo a Deus. Se eu ando com o mundo, eu reproduzo o mundo. Agora, se eu ando com Deus, eu reproduzo Deus. E, queridos, escute bem o que eu vou dizer. Eu posso ter entregado a minha vida para Jesus. Eu posso ter me batizado. Eu posso trabalhar na igreja, no ministério da igreja. Eu posso ter um cargo dentro da igreja. Eu posso ser pastor na igreja. Isso não garante que eu ande com Deus. E é aí que está o erro de muitos, porque muitas pessoas, pelo fato delas terem um cargo, ou elas terem uma posição, ou por elas terem se batizado, elas acham que isso já é o suficiente para elas andarem com Deus. Meu irmão, andar na presença de Deus, para andar na presença de Deus, você não precisa de cargo, você não precisa de título, você não precisa de nada. Você só precisa tomar uma decisão na sua vida, que é andar com Ele. Andar com Deus não tem a ver com vir para a igreja. Estar aqui nas quartas-feiras, estar aqui nas reuniões de oração, estar aqui nos cultos de sábado, e eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas para baixo nós vamos ver isso. Mas eu estou dizendo que andar com Deus é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. E eu vejo, queridos, que nós ainda não entendemos isso como igreja. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração. Por vezes eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim assim: por que você hoje me busca? Porque você tem um título? Porque hoje você precisa sair da sua casa e vir até aqui? Porque você tem um nome, uma reputação, porque tem pessoas olhando para você? Ou porque realmente você quer estar comigo? Ou porque você encontrou prazer em estar comigo? Ou porque eu sou seu amigo de verdade? Irmãos,
Quando eu ando na presença de Deus, ou alguém que anda na presença de Deus, ele não precisa se preparar para fazer algo, querido, porque ele está sempre preparado para fazer. Está entendendo? Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, que para mim é a nossa referência, e os discípulos diziam para ele: Jesus, ali tem um cego, e ele precisa ser curado. E você olha para a Bíblia, você não vê Jesus falando para eles assim: ó, eu vou me retirar daqui, eu vou me recuar, e eu vou tirar umas 4 horas de oração, vou fazer 2 dias de jejum, e eu vou vir ali e vou curar aquele enfermo. Jesus precisava fazer isso, queridos? Não, porque quem anda na presença de Deus, ele está preparado o tempo todo. Ele não precisa se preparar, ele já está preparado. A autoridade de Deus já está sobre ele. E isso, queridos, é algo que eu e você precisamos compreender, irmãos, como igreja, como cristãos. Se nós queremos viver coisas grandes em Deus, se nós queremos viver coisas extraordinárias em Deus, nós precisamos aprender como Abrão aprendeu: ande na minha presença. Ande na minha presença. Não esteja preocupado com o título, não esteja preocupado com o cargo, porque o que move o meu coração e o seu coração, ou pelo menos o que deveria mover o seu coração e o meu coração para andar na presença de Deus, jamais deveria ser um título ou um cargo, mas sim querer andar com o próprio Deus. E além dele dizer: ande na minha presença, ele vira para Abrão e ele diz assim: e ser perfeito. E ser perfeito. E o que significa esse ser perfeito, querido? Nós temos uma visão, ou nós temos um entendimento de ser perfeito, que o mundo nos impõe. A nossa visão de perfeição, aos olhos humanos, ela está totalmente equivocada à visão de perfeição de Deus. A perfeição, o que é perfeito para Deus é completamente diferente do que é perfeito para mim e para você. E esse ser perfeito aqui, ele significa outra coisa completamente diferente do que você imagina do que é perfeito. E o que significa esse, e o que quer dizer esse ser perfeito? Esse ser perfeito que Deus está falando para Abrão é sempre estar à disposição de Deus para obedecer à vontade de Deus e não à minha vontade. Diz assim, ó: ser perfeito é sempre estar à disposição de Deus para obedecer à vontade dele e não à minha vontade. Ou seja, para seguir a opinião de Deus e não a minha. Isso é ser perfeito. Um exemplo disso é quando a sua carne ela está pronta para gritar e você diz: não, porque eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero seguir a minha opinião, eu quero seguir a opinião de Deus. E eu e você somos colocados à prova todos os dias sobre isso, no trânsito, no trabalho, na própria igreja, na nossa casa, no bairro que nós moramos, na rua que nós andamos. Nós somos colocados à prova, irmãos. A nossa carne todos os dias, ela se levanta no ímpeto de gritar e colocar para fora a sua vontade. Meu irmão, ser perfeito não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Fique quieto, filho. Eu não mandei você falar. Mas como que eu vou ficar quieto, Deus, diante de uma situação como essa? Se eu quisesse que você falasse, eu mandava você falar. Eu não mandei você falar. Quieto. Simplesmente fique quieto. Mas a sua carne... Agora, a minha pergunta é:
Não minta. Quantos crentes conseguem responder com a boca à vontade de Deus? E quantos crentes respondem com a boca à vontade deles próprios? Se eu perguntar para você essa semana, de segunda-feira até hoje, sábado, agora, quantas respostas você deu para pessoas que foram a opinião de Deus e não a sua? E quantas respostas você deu que foram a sua opinião e não a de Deus? Meu irmão, eu te garanto, querido, se nós colocássemos uma balança aqui, certamente a nossa opinião estaria aqui. E depois nós vamos pensar naquilo que nós falamos. Só que existem pessoas que estão procurando Deus em quem? Diga, em mim. Diga assim, ó, em mim. E quando você responde do jeito que você respondeu, o que elas estão vendo? Deus é isso? Você é louco, cara. Tá maluco. É agora que eu não vou para a igreja. Deus responde dessa forma? Deus se comporta desse jeito? Deus tem esses palavreados? Deus fala esses palavrões? Rapaz, você está de brincadeira comigo. Eu não quero jamais conhecer a Deus. Lembre-se, elas ainda não leram a Bíblia. Talvez elas nem oraram ainda o suficiente. Para elas, o máximo de experiências que elas deveriam ter com Deus é através da minha vida e da sua vida. Agora imagine uma pessoa olhando você, respondendo a alguém que te ofendeu, com todo o amor e todo o carinho e todo o respeito do mundo, mesmo você sendo ofendido. O que ela diria? Uau! Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é gentil e amoroso, e como Deus é educado. Eu quero conhecer mais desse Deus. Meu irmão, você pode me apresentar mais desse Deus? Minha irmã, você pode me apresentar um pouco mais desse Deus? Eu quero conhecer um pouco mais desse Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que são atraídas a você porque você reproduz Deus. E elas gostam de estar perto de você, porque a impressão que elas têm é que elas estão mais perto do próprio Deus. Mas tem pessoas que não querem estar perto de você, porque a impressão que elas têm é que elas não estão perto de Deus. E eu prefiro parar por aqui, para eu não ser depois julgado. Então eu preciso, querido, entender isso. Andar na presença de Deus e ser perfeito é ter uma vida em total obediência a Deus, fazendo exatamente o que Ele quer ou o que Ele manda. Essa é a proposta de Deus para Abrão, e essa é a proposta de Deus para mim e para você nessa noite. E olha que interessante isso. Depois do versículo 1, ele entra no versículo 2 e ele diz algo ali muito interessante, que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz assim, ó, no versículo 2, veja: depois que você andar na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, ou farei uma aliança entre eu e você. Querido, escute isso. A aliança, ela é a última jornada de um casamento. A aliança, ela é o último passo de um casamento. Você sabia disso? A aliança, ou pelo menos deveria ser, no mundo em que nós vivemos hoje, não é muito mais assim, mas no mundo correto, naquilo que Deus criou, a aliança, ela deve ser o último passo, a última jornada de um casal. Por quê, queridos? Porque esse casal, ele se encontra, eles começam a conversar, e daquela conversa surge um namoro, um relacionamento, e o relacionamento, ele serve para quê?
para que a gente possa conhecer um ao outro, ver se as nossas ideias batem, se elas entram em sincronismo aí, se dá certo, se não dá, se tem uma visão meio parecida ou não tem, e aí nós vamos conversando, e nós vamos dialogando, nós vamos andando juntos, por um certo tempo. Não adianta você andar junto por um mês, quem anda junto por um mês não conhece o outro, meu irmão. Precisa se andar junto por um certo tempo, né? E aí, os dois, eles entram em um acordo, e após eles entrarem num acordo, aí então vem diga casamento. Assim deveria ser. Então, para vocês jovens aí, presta atenção. Se vocês querem ter casamentos bem-sucedidos, o caminho é esse. Primeiro eu conheço, depois eu ando junto, eu vejo se as ideias batem. Hoje é até bonito de ver, irmãos. Ninguém está preocupado em andar junto, ninguém está preocupado se bate as ideias ou não. Só está preocupado com uma coisa: com a festa do casamento, que vai ser de arromba. Nós vamos bombar a cidade, aleluia. Nós vamos gastar 200 pau, e nós vamos fazer de tudo para chamar atenção. 3 meses depois, adivinha o que aconteceu com o casamento? Já foi, filho. A dívida divide, cada um fica com 100 pau para pagar de dívida, porque certamente ficou. Você paga 100 pau, eu pago 100 pau, e vamos viver a vida. Mas e o andar junto? Não, nem pensamos nisso, nós estávamos pensando em empolgado, nós estávamos empolgados com a festa. Então presta atenção, o que Deus está dizendo aqui, sobre essa, farei uma aliança entre mim e ti, o que Deus estava dizendo para Abraão é o seguinte: quando você andar na minha presença, e você ser a pessoa que Ele quer que você seja, perdi a palavra aqui, ser perfeito, depois que você andar na minha presença, e você aceitar a minha opinião, aí nós casamos, aí nós fazemos uma aliança, eu e você. Sabe quando Deus vai fazer uma aliança comigo e com você, querido? Quando eu e você começarmos a andar com Ele, e aceitarmos o que Ele nos pede. E o que Ele nos pede? Diga assim: que eu aceite e respeite a opinião dEle. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda, porque muitos de nós andamos por aí iludidos, achando que nós temos uma aliança com Deus, achando que nós temos isso e aquilo, que nós andamos na presença de Deus. Meu irmão, se a sua vida e se as suas decisões não são pautadas na opinião de Deus, você não está andando na presença de Deus, você está andando de acordo com a sua vontade. Se o seu palavreado, se as suas atitudes, elas não são as atitudes e o palavreado de Deus, você não está andando na presença de Deus. Você simplesmente está andando de acordo com o seu querer e a sua vontade. E isso, meu irmão, é muito sério. Só que muitos de nós nem pensamos nisso. Alguém que anda na presença de Deus, ele reproduz o próprio Deus, na fala, na atitude, no comportamento, no jeito. Você olha nele e você vê o próprio Deus sendo reproduzido ali. Você fala: rapaz, como pode? E meu irmão, lembre do que eu estou dizendo para você. Eu e você estamos sendo vistos todos os dias, e o que a maioria das pessoas estão procurando é encontrar Deus, não na Bíblia, mas na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida, na minha conduta e na sua conduta. Então, a partir do momento em que eu ando na presença de Deus, e eu sou perfeito, então Deus faz uma aliança comigo, e a partir desta aliança que Deus faz comigo, então eu começo a ser abençoado por Deus. Eu começo a viver as coisas sobrenaturais de Deus. Agora vamos lá para o versículo 3. Versículo 3 e 4, até o 5, Renato. 3, 4 e 5. Ele diz assim: prostrou-se Abrão, rosto em terra,
E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Querido, quando eu começo a andar na presença de Deus, e quando eu tenho uma aliança com Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer na minha vida é mudar o meu nome, é mudar a minha identidade, é mudar o seu nome, é mudar a sua identidade. Uma pessoa que anda com Deus, certamente você vai olhar para ela e vai dizer: era a água e agora é o vinho, ou era o vinho e agora é a água. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. O cara era uma explosão só. O cara era um Pedro, colérico, sanguíneo, se arrebentando para todo lado. O cara agora é zen. Você não tira mais ele do sério, você não tira mais ele do eixo. Você bate nele e ele nem sequer revida. Meu irmão, quando nós começamos a andar na presença de Deus, a nossa identidade, ela é transformada, ela é mudada por Deus. A sua identidade tem sido mudada, o seu comportamento tem sido mudado, a sua postura tem sido mudada. As coisas que você praticava antes, você deixou de praticar. Pessoas têm olhado para você e dito: meu, você mudou muito. Nossa, como eu estou vendo as mudanças na sua vida. Nossa, sua postura está completamente diferente. Meu Deus, como é lindo ver o que Deus tem feito na sua vida. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido conosco, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como cristãos, como amigos, como cidadãos, como funcionários. Porque é isso que deveria acontecer. Deveria haver uma mudança, uma transformação muito grande na minha e na sua vida. Então, quando eu ando com Deus, automaticamente essa mudança tem que acontecer na minha e na sua vida, querido. É necessário que ela aconteça. Deus vai olhar para você e vai falar: você não chama mais Rogério, agora o seu nome será tal. Porque o nome, ele traz identidade. E ele deixa claro ali: Abraão era pai de multidões. Então eu tenho algo para a sua vida. É por isso que eu estou mudando o seu nome. Porque agora nós temos uma aliança e eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Então eu vou mudar a sua identidade. Eu vou mudar você. E olha o que ele fala no versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Queridos, ele fez desse homem alguém fecundo, como? Diga: extraordinariamente. Não era como ele queria, não era do jeito humano, era de uma forma sobrenatural, porque aquele homem, ele tinha 99 anos de idade. Então era algo sobrenatural. E o que eu quero dizer para você com isso, meu irmão, eu e você só multiplicamos quando Deus nos multiplicar. Eu e você só reproduzimos quando Deus fazer a reprodução em nós. Ou eu só gero pessoas quando eu sou gerado. Não adianta você querer gerar outros se você não é gerado. Não adianta não adianta nós queremos fazer crentes se nós não somos crentes, querido. Não adianta você querer mostrar Deus para os outros se você não conhece a Deus, se você não anda com Deus. Ninguém, querido, que ande com Deus precisa falar sequer de Deus. Só de olhar você diz: esse tem Deus. Ele cheira Deus. Ele parece com Deus. É algo que tem nele que chama a atenção das pessoas. Entende? Então, querido, o que Deus está falando para mim e para você, ou ele estava falando para Abraão ali, agora já para Abraão. Então ele quer que eu e você entendamos, meu irmão, nós precisamos ser gerados. Deus precisa mudar a minha vida, precisa mudar a sua vida, querido. Tem que haver uma transformação em nós.
Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. A nossa vida precisa ser mudada. Nós temos que sair desse ambiente de religião que nós estamos enfurnados. Nós temos que parar de viver de aparência. Nós temos que ser de verdade cristãos, querido. Homens e mulheres de Deus que andam com Deus. Não dizer que nós somos crentes. A ponto de você dizer, não, eu sou crente. Sério? Não acredito que você é crente. Não, você está de brincadeira que você é crente. Ô louco, a gente olha para você, eu não vejo nada de crente, sai um monte de palavrão da sua boca. Ô louco, você só anda com pessoas erradas, eu só vejo você em lugares errados, e você vem dizer que é crente. E uns ainda têm a coragem de dizer assim, e eu sou cheio do poder e da revelação do Espírito, aleluia. Todos os dias ele desce no meu quarto e fala comigo. Olha, irmão, cuidado. Talvez seja um momento de você repreender, porque pode ser que não seja ele que esteja lá no seu quarto, o Espírito Santo. Pode ser um outro tipo de espírito. Repreende primeiro. Se sumir, você vai descobrir que não era bem o Espírito Santo que estava lá. Mas nós nos enganamos, irmãos. Nós vivemos essa vida de hipócritas às vezes, e está tudo bem. Nós nos contentamos em estar na igreja. Nós ficamos felizes e achamos que uma igreja cheia é sinal de Deus. Ah, meu irmão, você não faz ideia do mundo que nós vivemos. E olha, cada vez que eu escuto determinadas coisas, aí que eu paro para pensar, e eu digo assim, nós estávamos falando sobre isso ontem, eu falei, a minha vontade quando eu escuto determinadas coisas é para chorar. É de chorar. Você sabia, por exemplo, que existe em determinadas igrejas um negócio chamado cromatografia para o ministério de louvor? Existem pessoas que determinam a roupa que os ministros de louvor vão usar naquela noite, a cor da roupa do ministro de louvor. Ele tem que usar a cor da... E eu pensando comigo, lá em Itupeva, que jeito vai ser isso aí? Porque nós não tem como não, irmão. Malemar é o que eu tenho aqui. Não, nessa noite você tem que usar azul escuro, aleluia. Porque é a cor da noite. Porque essa cor vai tocar, irmãos, quem convence o homem, querido? Virou um absurdo isso aqui, virou um teatro isso aqui, irmãos. E só que eu e você não entendemos ainda. Agora um homem e uma mulher que anda na presença de Deus, ele nunca cai nisso aí, porque ele nunca é levado por esse tipo de vento e doutrina. De longe ele sente o cheiro e fala, Satanás está por trás disso aí. Agora, infelizmente, queridos, o religioso, ele vai na massa, na grande massa. Se está todo mundo indo lá, é porque lá é cheio de Deus, aleluia. E aí você entra na igreja, teto preto, chão preto, parede preta, e luz e fumaça saindo para tudo quanto é lado, e louvor daquele jeito, e uma apresentação show. Agora já nem tem mais culto. Como é que é o nome, Olivia? Agora não tem mais culto, agora é reunião. Não tem mais culto, agora é reunião. Esse nome culto não existe mais. E agora é isso aí, você entra na igreja, você tem cafeteria, aí você vai tomar um café, aí tem negócio de lanche, você vai tomar lanche, virou um shopping negócio, e aí, se você quiser, você entra lá dentro, vai ter uma reunião, aí você ouve alguma coisa lá, aleluia. Mas, pega e olha para você ver se tem 2 gatos pingados lá. Não, está bombando. Lotada, abarrotada, tem fila para entrar. Agora você pega um tipo de palavra como esse, você é louco, cara. Sai fora, pastor. Eu quero ouvir outro tipo de coisa na minha vida. Isso, vai procurar. Meu irmão, escute bem o que eu estou dizendo para você. Estar dentro de uma igreja não tem nada a ver com andar com Deus. Andar com Deus tem a ver a hora que o negócio arrocha e aperta, que fruto vai saltar de dentro de você, que palavras vão sair da sua boca. Aí nós vamos ver se você anda ou não com Deus. Aí nós vamos ver se você é realmente um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Como eu disse, antes de querer gerar outros, eu preciso ser gerado.
Antes de querer mudar outros, eu preciso ser mudado. Antes de reproduzir, eu preciso ser produzido. Antes de querer multiplicar, eu preciso ser multiplicado por Ele, de uma maneira sobrenatural. Aí ele vai no versículo 7. Glória a Deus. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência, ou para a tua descendência, as terras das tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quando eu decido andar na presença de Deus, e obedecer à opinião dEle, Deus não só toca na minha vida, como Ele toca a partir de mim, em toda a minha família, e em todas as gerações vindouras, querido. Essa aliança de Deus comigo e com você, quando você é um homem que anda na presença de Deus, foi isso que Deus fez com Abraão. Porque nós estamos falando de Abraão aqui, queridos? Porque Abraão era um homem que andava na presença de Deus, e ele vivia e obedecia à opinião de Deus, e Deus fez tudo isso com ele. Nosso pai da fé. Então o que Deus quer, queridos, é tocar nas próximas gerações nossas, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, e por aí vai. Mas para isso, querido, eu e você precisamos deixar de lado a bendita religião e assumirmos de fato um cristianismo verdadeiro. Ou então nós vamos continuar vivendo essa mentira que nós vivemos e padecer nessa terra em que nós estamos. E eu digo agora, eu viro agora nesse momento para vocês, juventude, porque vocês precisam entender muito bem o que é andar na presença de Deus. A maioria dos jovens que estão dentro da igreja, eles não estão aqui por causa de Deus. Eles estão aqui por causa de grupos de pessoas. Eles estão aqui por causa de uma galera, por causa de um movimento, mas não por causa de Jesus. Porque se fosse por causa de Jesus, todos os dias eu tinha um jovem batendo ali na porta do meu gabinete, dizendo assim: pastor, me ensina a ser cheio de Deus. Pastor, me ensina a viver em santidade. Pastor, me ensina a conhecer a Cristo de verdade. Me ensina a lutar contra o mundo aí fora. Não. Sabe por que a maioria dos jovens estão dentro das igrejas? Porque eles gostam dessas aglomerações de paredes pretas, tetos pretos, luz. E isso, queridos, nada mais é do que mundo dentro da igreja. Quantos de vocês estão orando para Deus enviar vocês para a África, para ganhar vidas lá? Quantos de vocês estão orando para Deus usar vocês para tirar gente da biqueira, das drogas, e trazerem aqui para dentro da igreja? Quantos de vocês estão mostrando dentro da casa de vocês que vocês são crentes de verdade, e os pais de vocês estão olhando e falando: eu quero ir nessa igreja, porque o que essa igreja fez na vida de vocês, eu quero esse Deus? Ou talvez nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos desde o primeiro dia que nós entramos aqui nesse lugar. E não se assustem, porque eu nem preguei para vocês ainda. O dia que eu for convidado para pregar para vocês, aí o bicho pega. Amém? Não é para vocês ficarem assustados, mas é para ficar assustado. Aleluia. Irmãos, nós precisamos repensar algumas coisas na nossa vida. Eu quero que o meu filho seja uma bênção, pastor. Seja você primeiro uma bênção, e o seu filho vai ser uma bênção. Eu quero que o meu filho vá na igreja, seja um crente de verdade, e o seu filho vai estar na igreja. Eu quero que o meu filho ore, pastor. Ore você, e para que ele te veja orando, e aí você vai ver se ele não vai ser um homem ou uma mulher de oração. Eu quero que o meu filho leia a Bíblia, pastor, mas você não pega na mão,
Pegue na mão a Bíblia todos os dias, e você vai ver se o seu filho não vai pegar a Bíblia no tempo certo, na mão, e vai ler também. Você já parou para pensar, o dia que você estiver sentado, porque eu quero, meu irmão, eu quero. E se tem uma coisa que eu sonho, é um dia, eu não vou falar que eu vou estar de cabelo branco, porque eu não vou estar de cabelo branco, porque eu não vou ter cabelo, então vou estar careca, né? Mas eu espero um dia estar careca, sentado aqui no banco da igreja, e talvez escutando meu filho dizendo assim: o meu pai. Por vezes eu me deparei com ele no quarto, orando. Eu me deparei com aquele cara gritando, como se ele estivesse brigando dentro de um quarto com Deus. Por vezes eu vi aquele cara: aonde você vai, pai? Para a igreja. Onde meu pai está? Na igreja. Onde meu pai está? Fazendo a obra de Deus. Eu quero estar sentado, meu irmão, vendo ele dizendo com orgulho: esse cara, para mim, é uma referência de um homem de Deus. Mas eu não quero fazer isso com palavras, eu quero que ele veja com os olhos dele. Andar com Deus, querido, é isso. Não tem a ver com religião, não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com a maneira que eu vivo, com a postura que eu tenho, com as palavras que saem da minha boca. E eu quero concluir com um texto que está lá em João 14. João 14, capítulo 1. Melhor, João capítulo 14, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 9. Que esse texto ele me chamou muito a atenção também na hora que eu estava encerrando a palavra. Ele diz assim, nós conhecemos muito bem esse texto. Ele fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei a mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Olha esse versículo 4. Na minha versão, na NVI aqui, o versículo 4, ele fala assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 7: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também ao Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Meu irmão, muitos de nós queremos o caminho, mas poucos de nós queremos conhecer o caminho. Quem é o caminho? Ele acabou de dizer aqui em João: eu, Jesus, sou o caminho. Quantos aqui não querem o caminho? Todos. O caminho que nos leva à vida eterna. Todos nós queremos, queridos. Mas o que Jesus está dizendo aqui, e Ele estava dizendo para os discípulos: vocês andaram comigo todo esse tempo, e vocês ainda não me conhecem. A minha pergunta para você nessa noite é: quanto tempo você anda com Jesus e ainda não o conhece? Quanto tempo você anda com Jesus e ainda não sabe quem Ele é, não sabe como Ele age, não sabe a maneira que Ele faz? Meu irmão, se eu conheço a Jesus, eu devo fazer como, querido? No momento que eu preciso tomar uma decisão, a minha resposta, ela deveria ser qual? Por exemplo, se eu estou num lugar,
Olha que pergunta dura para mim e para você. Se eu estou num lugar e uma pessoa vem e dá um tapa na minha cara, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria, meus irmãos? Vamos lá. Ele daria outra face. Por que ele daria outra face? Porque ele diz na palavra dele: quando você tomar um tapa numa face, quantos de nós respondemos como Jesus? Pastor, está de brincadeira, eu estou sangue de barata agora? Dá um tapa na minha cara para você ver se você não toma um na boca, que você perde 3 dentes da boca. Conhece a Jesus? Não, pastor, espera um pouquinho. Eu posso até conhecer Jesus, mas ser tonto? Então Jesus era tonto. Então Jesus era um tonto. Não, meu irmão. Andar com Deus, andar na presença de Deus, é fazer exatamente o que Jesus faria. Eu preciso conhecer o caminho. Eu preciso conhecer o caminho, querido. Todos nós vamos ser desafiados diariamente a termos postura errada. Eu e você todos os dias vamos ser desafiados. Pessoas vão chegar perto de nós com o propósito de nos levar ao pecado. Pessoas vão vir perto de você e vão dizer assim: você viu pessoa falando de tal? É assim, assim, assado. Isso, qual que é o propósito dela? Se associa comigo aqui e vamos começar a falar mal do outro. Como ela vai ver Deus em você, meu irmão? O que Deus faria se Ele estivesse no seu lugar? Certamente Ele repreenderia essa pessoa e diria assim: a Bíblia diz que nós jamais deveríamos falar de alguém se ela não estivesse presente aqui do lado. Então podemos parar agora, porque nós já pecamos. Ou você pecou. Mas pastor, se eu falar isso, eu vou ficar sozinho e isolado do mundo, porque ninguém mais vai querer falar comigo, porque eu não falo mais mal de ninguém. Aí é uma decisão que eu e você vamos ter que tomar aqui. Aliás, tem um ditado que diz que é melhor nós andarmos honestamente. Você nunca estará mal acompanhado quando você andar segundo a presença de Deus, porque você nunca vai estar mal acompanhado. Um homem que anda na presença de Deus, uma mulher que anda na presença de Deus, nunca ele está mal acompanhado. Muito pelo contrário, ele está muito bem acompanhado. É só ele dizer assim: o que é que eu tenho que fazer agora, Senhor? E você pode ter certeza que ele vai falar. Amém? Queridos, o que vai transformar a sua vida, o que vai transformar a sua família, o que vai transformar tudo à sua volta, é conhecer o caminho, é andar na presença de Deus, é ouvir os conselhos de Deus e ser influenciado por Deus, abrindo mão da sua opinião para que a opinião de Deus se cumpra na sua vida. É isso. É isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós pensamos acerca do que atraía a presença de Deus. Para atrair a presença de Deus no Antigo Testamento era necessário 3 coisas. 3 coisas: um templo, um sacrifício e um sacerdote. Essas 3 coisas eram necessárias. Só que tem um detalhe muito importante. Poderia ter o templo e poderia ter o sacrifício, mas a presença de Deus viria somente se o sacerdote fosse aprovado por Deus. Senão, esquece. Então o que eu quero dizer para você com isso, meu irmão? Você atrai a presença de Deus para a sua vida, para a sua família, quando você é aprovado por Deus. E nessa noite o que Deus está dizendo para mim e para você aqui é exatamente isso: ande na minha presença.
ande na minha presença. Volta lá, versículo 1, Renato. Gênesis 17. Ande na minha, ou ande diante de mim, ou ande na minha presença, e seja íntegro. Na minha versão aqui ele fala o contrário, e ser perfeito. E ser perfeito. Feche os teus olhos. Meu irmão, quem somos nós? Quem sou eu para julgar alguém? Mas nesta noite eu quero levar você a refletir e olhar para dentro de você. O que a sua família tem visto quando ela olha para você? O que os teus irmãos têm visto quando eles olham para você? O que os teus primos têm visto quando eles olham para você? O que os teus pais, ou os teus filhos, ou o teu marido, a tua esposa, os irmãos da igreja, os seus colegas de trabalho, os seus clientes, o que eles têm visto quando eles olham para você? Quando eles veem a sua reação, quando eles veem a sua conduta, a sua postura, eles têm enxergado Deus, têm despertado nele ou nela o desejo de conhecer ao Deus que você serve, tem gerado nele, nela, curiosidade por esse Deus que eu e você servimos. Quantas pessoas querem estar próximos de você, porque eles sentem que em você Deus habita, porque eles sentem que o próprio Deus está dentro de você, e Ele realmente age dentro de você, não com orações poderosas, não com imposição de mãos, mas com a sua conduta na hora que você está tomando um café, na sua conduta na hora que você está sentado à mesa comendo, na sua conduta na hora que você está trabalhando, na hora que você está conversando com as pessoas. O que as pessoas estão vendo? Ou elas estão sentindo? Quando uma pessoa, querido, escute isso que eu vou dizer para você, e guarde muito bem o que eu vou dizer para você agora, mas guarde lá no fundo do seu coração, porque talvez essa seja uma das maiores verdades que você precisa ouvir na sua vida. Quando uma pessoa, ela sentir que você carrega Deus com você, todas as vezes que ela estiver perto de você, a única coisa que ela vai querer falar com você é sobre Deus. Ela vai ter um monte de perguntas para você sobre Deus. Ela vai falar para você de Deus, ela vai ter curiosidade de Deus, porque ela sente que você é alguém que carrega dentro de você o próprio Deus. Ela vai sentir que você é alguém amigo de Deus, íntimo de Deus. Agora, quando uma pessoa se aproxima de você, e a única coisa que ela não fala com você é sobre Deus, é porque talvez ela não encontrou em você este Deus. E isso eu quero que você saia daqui nesta noite refletindo sobre isso, porque homens e mulheres que andam na presença de Deus são homens e mulheres que reproduzem aqui na terra o próprio Deus.
Papai, nesta noite eu quero colocar diante do Senhor cada um dos que estão aqui, Pai. E Senhor, eu também quero colocar aqueles que estão me ouvindo agora à distância. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que através da luz da Tua palavra, o Senhor nos leve a enxergar a maneira que nós estamos escolhendo de vivermos a nossa vida, Deus. A postura que nós temos tido. Senhor, nos ajuda a entender se nós estamos presos a uma religião ou se nós estamos andando na presença do Senhor. Pai, nesta noite que o Teu Espírito Santo nos incomode e até nos confronte, Senhor, para que mudanças aconteçam em nossa vida. Pai, eu oro, Deus, para que nesta noite homens e mulheres tomem uma decisão de abandonarem a religião e começarem a andar na presença do Senhor e desejarem obedecer à opinião do Senhor, para que o Senhor faça com eles uma aliança, e essa aliança toque em todas as gerações vindouras de nossas famílias, Pai. Senhor, eu oro nesta noite para que todo modismo caia por terra. Senhor, eu oro nesta noite para que todas as máscaras caiam por terra. Senhor, eu oro nesta noite para que toda a aparência caia por terra, Pai. E que a humildade de Cristo tome conta dos nossos corações, a ponto de nós olharmos para nós mesmos e vermos o quanto nós precisamos evoluir nisso, Pai. Senhor, leva-nos para casa nesta noite e nos faça refletir sobre isso, Espírito Santo. Até aqui, Senhor, eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego nas Tuas mãos cada um dos corações que aqui estão e daqueles que estão longe também, para que o Senhor os convença de tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos